Olá, bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional desta terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Nós estamos nesta pequena série de vídeos curtinhos, aliás, falando a respeito da lei moral. E hoje eu quero apresentar os usos da lei moral. Na verdade, qual é a validade, qual é a utilidade da lei moral para as duas classes de homens que existem sobre a face da terra, a saber, o não regenerado, o ímpio, o não salvo, o desobediente, o santo, o crente, o que foi alcançado, regenerado pelo sangue de Cristo. Para que serve? Qual é a utilidade da lei para aquele homem que vive fora da aliança com Deus? Qual é a utilidade, a especificidade da lei para aquele que vive sob o regime da graça e agora vive em aliança com o seu Deus? Bom, o primeiro uso da lei é chamado de uso político, o que significa dizer que ele é um uso para o comando, para estabelecer a paz na sociedade civil, ou seja, é aquele regramento ordinário para coibir o mal, para fazer com que as coisas permaneçam na ordem segundo a sua criação, para que a iniquidade e a impiedade não se alastre a ponto, inclusive, de destruir a própria sociedade humana. Nós entendemos isso quando olhamos bem para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que a lei foi estabelecida para o ladrão, para o homicida, para o patricida, para os homossexuais, para aqueles que negam a Deus, para aqueles que são raptores, enfim, para os homens que ou estão em franca desobediência contra Deus, ou defraudam o seu próximo, o seu semelhante em alguma coisa, ou que trazem o escândalo e o mal para dentro da sociedade. Este uso coercitivo, restritivo, é o uso do magistrado. Na verdade, ainda que os 10 mandamentos, que a lei moral não seja aplicada ipsis literis, é de fato fácil notar que o ordenamento jurídico de um país toma por crime aquilo que, no geral, se infere dos 10 mandamentos como pecado. Se toma por transgressão da lei de Deus também aquilo que comete malefícios contra os homens. Então, o primeiro uso da lei, ele é geral. Ele é para estabelecer a paz na sociedade, restringir a presença do mal, da impiedade e, ao mesmo tempo, ordenar para que as coisas da criação cheguem aos fins estabelecidos. O segundo uso da lei é o uso pedagógico. Esse também é coercitivo. Entretanto, o seu propósito é fornecer ao homem convicção do seu pecado. É levar ao homem, por assim dizer, a compreensão do seu estado sob o desamparo de Deus, sob o desamparo de Cristo, ver o fim da sua vida e da sua alma como uma destinação à morte eterna, ao inferno, e fazê-lo ver, entre outras coisas, que o pecado que reside nele é a causa da sua infelicidade. Neste uso coercitivo, é um uso terrível para que o homem ele possa sentir desde agora o que significa estar sob a ira de Deus, o que significa cair nas mãos de um Deus vivo, porém irado. Então nós precisamos compreender que o uso político é o uso que se usa de maneira a restringir este mal presente na sociedade para conservar a paz, o progresso e a felicidade dos homens dentro daquele contexto civil, o uso apropriado para o magistrado, para as autoridades estabelecidas. Já o uso pedagógico é aquele da pregação, é aquele do ensino, é aquele que anuncia aos homens o seu estado real e lhes revela o seu estado real, o seu coração cheio de pecados, cheio de ira, cheio de iniquidades e a sua total e completa ruína à parte da graça de Cristo, à parte do amor de Deus. O terceiro uso da lei é chamado de uso didático. Os reformadores, de maneira geral, viram neste uso um dom da graça de Deus, um dom bondoso da graça de Deus. Por quê? Porque a lei moral serve, entre outras coisas, como uma regra de vida que os crentes
aprendem ao longo da sua existência a maneira de como viver para o agrado do seu Deus. É um instrumento valiosíssimo para o progresso na santificação. Entre outras coisas, nos capacita diariamente a conformar todos os aspectos de nossa vida com a vontade de Deus e a descobrir qual é a vontade de Deus. Nenhum dos 3 usos da lei corroboram para a nossa salvação. Nenhum dos 3 usos da lei, de fato, eles operam em nós qualquer coisa que auxilie em nossa regeneração. Entretanto, os 3 usos da lei estão a serviço da boa graça de Deus. No primeiro caso, pela graça comum, fazendo com que nós possamos conviver num tempo relativamente de paz, num tempo relativamente tranquilo, para que possa, entre outras coisas, florescer a obra de Deus, florescer a igreja e o seu trabalho sem grandes ou maiores impedimentos. O segundo, ele de certa maneira, ele coopera com a justificação na medida que faz com que nós entendamos a nossa imensa dependência de Cristo e corramos para a sua graça. Na verdade, nos abramos a ela, que de maneira irresistível se dá e vem a nós para arrancar-nos deste estado desesperador que é o pecado e a sentença de morte eterna sobre ele. O terceiro uso é um uso bondoso, é o uso da graça, é o uso que nos ensina a como viver, é uma espécie de senda, de via, de caminho espiritual que nós percorremos dia a dia para crescer de graça em graça, não só no usufruto dos benefícios que Cristo conquistou na cruz, mas sobretudo demonstrando amor, gratidão, piedade, reverência para com o nosso Deus. Então, esses 3 usos, eles são, por assim dizer, para todos os homens. O terceiro deles, mais especificamente para os crentes. O segundo serve para ambos. E o primeiro é irrestrito para toda a humanidade. No vídeo de amanhã, nós vamos ver como que especificamente os crentes se beneficiam da observância da lei moral e como os crentes, de maneira muito específica, têm na lei moral o seu caminho de aperfeiçoamento para viver uma vida centrada em Cristo e no Evangelho. E que Deus muito te abençoe.